Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente fala sobre violência contra a mulher. E essa violência, ela está presente tanto da forma verbal quanto física, nos diferentes espaços, desde um ônibus até uma escola, dentro de casa, no trabalho. E a gente vai tentar dar uma abarcada em todos esses formatos, mas em síntese, doutora Fabiola, qual é o perfil dessa mulher que vocês têm contato? Bom, essa mulher que sofre violência nesses vários espaços, tanto no espaço doméstico como no espaço do transporte, ela vai trazer uma série de nuances específicas para interromper a situação de violência. Logicamente que a mulher que se encontra no espaço doméstico, a dificuldade dela interromper o ciclo da violência, ela é muito diferente do que aquela violência que ela sofre dentro de um transporte público, por exemplo. Mas, em regra, são mulheres que permanecem em silêncio porque não acreditam, muitas vezes, que a denúncia vai dar uma resposta proporcional ao seu reclamo, ou que muito medo, muita vergonha, ou ela mesma se sente culpada porque ela vai olhar para a roupa que ela veste, vai olhar para o seu comportamento, muitas vezes por achar que ela mesma provocou a violência, porque às vezes aquela violência é tão naturalizada que nem ela se dá conta de que não é ela a culpada, que a culpa nunca é da vítima, é daquele que pratica a violência. Então essa mulher é uma mulher que está fragilizada e que ela precisa ser ouvida a sério, e que a resposta também seja dada de forma que novas ocorrências não venham a se repetir. E um processo de empoderamento muito grande por conta dessa condição fragilizada, né? E a gente tem a questão do assédio. O assédio tanto moral quanto sexual. A gente trata como uma forma de violência, mas infelizmente não é senso comum, inclusive dentro da própria justiça, a gente tem casos, né, são diferentes concepções também que entram no julgamento. Mas para a gente auxiliar até a própria mulher, ou um companheiro, um colega de trabalho que possa ver uma colega sofrendo, queria que a senhora diferenciasse o que é o assédio moral, o assédio sexual. Bom, primeiro eu acho que é interessante trazer a concepção do que é o assédio, né? Uma vez me chamaram para falar sobre isso e a minha ideia fechada era sobre o assédio sexual. O assédio sexual e a compreensão de que as pessoas têm, em geral, do que é aquela abordagem grosseira, que humilha, que amedronta, que causa um transtorno e que não é aceito. Então, o assédio sexual, ele diz respeito a uma abordagem sexual, que humilha, que amedronta, que constrange. Esse assédio sexual é compreendido pela maioria da população como aquele assédio, aquela cantada de rua que muitas vezes tem uma conotação sexual, aquela abordagem grosseira dentro do espaço do transporte público. É o que nós podemos chamar de abuso sexual, genericamente, né? O assédio sexual específico, que é aquele que diz respeito a um crime previsto no Código Penal, ele diz respeito a uma abordagem, a um constrangimento que o superior hierárquico realiza em relação à trabalhadora, no local de trabalho ou em razão de trabalho, valendo-se dessa sua condição de superior hierárquico para obter favores sexuais ou para que ela receba alguma vantagem ou não necessariamente, para que ela deixe de fazer alguma coisa. Essa é um tipo de assédio específico na relação de trabalho. O assédio moral, ele já não diz respeito a uma abordagem com finalidade sexual, mas que também afeta a saúde do trabalhador, que muitas vezes perde a vontade de exercer o seu trabalho, muitas vezes ele se isola e isso também afeta a própria produtividade da empresa, do seu local de trabalho, a própria saúde também daquele espaço, daquele ambiente. É preciso lembrar que a violência contra a mulher, quando nós falamos de assédio sexual, especificamente com relação à mulher, né, porque a mulher é a maioria das que sofrem esse tipo de abordagem, é preciso dizer que ela afeta muito mais
do que o próprio exercício do direito daquela mulher de trabalhar. Afeta a sua liberdade. E essas práticas, tanto o assédio que acontece nas ruas, dentro do trabalho, outros delitos que venham a colocar a mulher numa situação que a constranja, que a humilha e que a coloque numa situação de objeto sexual, na verdade são formas que a sociedade acaba impondo àquela mulher que se coloque no espaço doméstico. É como se dissesse para aquela mulher, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é dentro de casa. Existe uma linha de divisão entre onde a gente pode estar e ou não estar, né? Mas como que é o mecanismo de defesa dessas práticas? Porque não necessariamente você também pode se achar que você é vítima e às vezes depois de anos que você vai refletir que, nossa, mas meu chefe fez aquilo comigo, aquilo era assédio, ou então assédio sexual, ou então aquela prática que ficava martelando, pisando no calo, ele estava te assediando. Como que você faz para se cercar e também não ficar com mania de perseguição, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, existem algumas práticas, muitas vezes tão naturalizadas, assim, de um lado é aquela mulher que sofre aquele assédio e muitas vezes ela não se reconhece como em situação de violência dentro do ambiente de trabalho. E de outro, aquele homem que se utiliza disso para colocar à prova a todo momento a sua virilidade, né? Como se também fosse algo natural, né? Isso está inserido dentro do que nós chamamos da cultura do estupro. Mas é importante lembrar que como que é possível se precaver, como é possível prevenir, como é possível se defender dessas investidas. O primeiro passo é conscientizar, falar sobre isso, trazer à tona fatos que caracterizam o assédio sexual, falar quais são os comportamentos que caracterizam essas abordagens, esses constrangimentos, para que as mulheres se reconheçam caso estejam sendo abordadas desta forma. O segundo passo é que elas rompam com o silêncio e falem e denunciem. Elas podem denunciar para o Ministério Público, elas podem denunciar para o sindicato. É importante procurar o setor de recursos humanos das empresas, ligar para o Disque 100 da Disque Direitos Humanos para fazer para fazer o relato. É importante que dentro do ambiente corporativo, das empresas, existe a cultura de combater este tipo de prática, que a empresa se posicione, se posicione de tal forma que aquele que assedia saiba que vai sofrer consequência penal, consequência civil e consequência administrativa. É importante que ele saiba que aquilo seja não só uma política, né, interna da empresa, como também uma resposta no sentido de que que aquela empresa não tolera aquele tipo de prática. E assim, obviamente, é uma forma de prevenir as ocorrências futuras. Com certeza, e a gente está aqui para colaborar com esse empoderamento, com essa visão que a senhora está explicando, que é o conhecer. A gente vai fazer mais uma pausa e depois a gente vai fazer uma relação entre essa questão do assédio com a reforma trabalhista. Fica com a gente.